E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso quarto vídeo, né? Falando um pouco do ChatGPT e essas inteligências artificiais na pós-graduação. Para quem não sabe, já fizemos um vídeo sobre o que é o ChatGPT na educação básica e o ChatGPT na graduação. E esse vídeo vai pontuar justamente na pós-graduação. Como eu já comentei em outros vídeos, eu vejo vantagens e vejo desvantagens. Eu acho que o professor, né, ele tem que compreender os dois lados e tentar usar da melhor forma possível esse ChatGPT e essas inteligências artificiais, onde o ChatGPT é apenas uma dessas inteligências artificiais, ok? Bem, o que eu acho, né, na pós-graduação a gente sabe, né, principalmente no mestrado e no doutorado, o aluno tem que ter um projeto, né? E em cima do projeto ele vai pesquisar, trabalhar, né? Para quem não é dessa área acadêmica, né, você tem que ter ali primeiro um problema de pesquisa. E em cima do problema de pesquisa você tem que ter as teorias que vão abordar aquele conhecimento, né? E eu vou então ter a pesquisa em loco ou não, né? Depende da tua pesquisa, mas eu vou então ter uma metodologia para poder trabalhar essa pesquisa, talvez entrevistar algumas pessoas, talvez ir em loco ver alguma coisa, analisar dados, e aí então eu tenho que descrever essa analogia. Se eu for fazer uma entrevista, eu vou depois analisar essa entrevista com a luz das teorias que eu fui pesquisar, levantamento de dados, toda essa questão mais prática que o aluno faz. O mestrado geralmente são 2 anos e o doutorado são 4 anos. Então o aluno tem esse tempo para justamente ler, pesquisar. E quando a gente fala do ChatGPT, dessas inteligências artificiais, a coisa fica bem complexa. Vamos supor, né, para quem não sabe, né, eu tenho um laboratório acadêmico de produção de vídeo estudantil, onde eu e um grupo de professores bem grande aí estamos pesquisando a produção de vídeo no Brasil. Então vamos supor que esse aluno queira fazer um mestrado, né, ou um doutorado junto com o nosso grupo, né, e ele quer pesquisar. Então eu vou perguntar assim, olha, pode criar um programa de pesquisa para o mestrado? Então, eu botei meu tema aqui, que é o tema que eu conheço mais, né, que pedi para ele criar um problema, né, e claro, aqui está um possível problema de pesquisa para o seu mestrado. Desafios enfrentados pelos professores a produzir vídeo com os alunos, uma análise das barreiras e soluções em um contexto de ensino remoto. Aqui está falando do ensino remoto, né, não é muito a minha área, né, e eu posso falar com ele aqui, olha, então ele falou aqui da educação remota, eu não quero educação remota. Pode criar outro problema sem ser educação remota, só com o professor e alunos fazendo vídeo estudantil, por exemplo. Vamos ver se ele conhece nossa pesquisa. Com certeza. Então, desafios na produção de vídeos estudantis, uma análise das dificuldades enfrentadas por professores e alunos na criação de materiais audiovisuais para fins educacionais. O problema, o título aqui tá bem interessante, né? Bem, acho que é razoável, né? Seria aceito, vamos dizer assim, num curso de pós-graduação. E vai me dar o problema de pesquisa. A produção de vídeos estudantis pode ser uma ferramenta valiosa para aprimorar a aprendizagem, promover a criatividade e estimular o engajamento. Então perceba que está me dando toda uma base. Aqui embaixo ele fala o seguinte, ó, problema, que estratégias podem ser implementadas para superar esses desafios e maximizar os benefícios dos vídeos estudantis para a aprendizagem. Aqui em cima, quais são os principais desafios enfrentados pelos professores e alunos na produção de vídeos estudantis? Então isso aqui, por exemplo, para um pré-projeto, seria aceito, né? E aí eu posso aprofundar, né? Qual teorias você me aconselha? Então perceba que as possibilidades para a pós-graduação são bem complexas, porque até para o aluno entrar na pós-graduação, onde ele tem que apresentar um problema, tem que apresentar as teorias, né? Esse ChatGPT ele já me dá, de repente eu posso aproveitar ele para fazer um pré-projeto. E de repente eu, enquanto avaliador, vou estar lendo um trabalho que foi feito por uma inteligência artificial que o aluno, na verdade, nem tem conhecimento daquele conteúdo. Claro que nós temos as entrevistas, né?
E na entrevista eu vou dialogar com o aluno e vou ver justamente se o aluno tem artigos, se o aluno tem também pesquisas sobre aquela teoria que ele quer falar, né? E se o aluno tem base naquela teoria. Mas, de repente, para um aluno escrever um pré-projeto, seria perfeito, tá? E aqui ele está usando as teorias, a teoria da aprendizagem significativa, a teoria da cognição. Ele foi justamente para o lado da psicologia, né? Pegando essas teorias. Ele não foi para o lado da metodologia PVE que nós pesquisamos, né? Eu vou botar aqui, ó, o resumo da teoria da metodologia. Então pedi para ele falar um pouco sobre a metodologia PVE, né? Então aqui ele conheceu a nossa metodologia, escreveu um pouco sobre ela, de modo bem genérico, né? Mas tá, funcionaria para um conhecimento. E eu pedi então para ele fazer uma citação, né? Citar um pouco aí sobre as pesquisas que a gente faz. E aí ele botou aqui uma citação minha, né? Que confesso que não lembro dela agora, né? A gente escreve muita coisa aí ao longo dos anos. E teria que colocar isso aqui no Google e ver se realmente isso faz parte. Vou pedir então para ele qual a referência. Tá, não sei se esse congresso existe, né? Produção de Vigilante de Metodologia para o Ensino Ativo em Anais do Congresso Nacional. Aí só pesquisando para ver se esse congresso existiu ou não, né? Não lembro desse congresso, mas, né, a gente nunca sabe. Pode me dar uma teoria do Freire para usar esse problema? Sim, certamente. E aí ele vai me dar aqui, ó, teoria do oprimido. Aí vai me dar o resumo dessa teoria. E eu que estou escrevendo então o meu artigo, eu preciso de citação, né? Citação direta e indireta. E eu posso pedir para ele então uma teoria, uma citação do Freire que dialoga com a produção de vida estudantil. Ele já botou aqui, ó, nem pediu, ó, por exemplo, a produção de vida estudantil pode ser utilizada para incentivar os alunos a refletir sobre problemas sociais em sua comunidade, desenvolver soluções para problemas, em diálogo. A pedagogia do oprimido do Freire pode... Então isso aqui eu achei ótimo. Eu vou pedir assim, ó, pode colocar uma citação direta com página e a bibliografia para que eu possa usar. Então já pedi, né? E como eu estou falando de produção de vídeo, né? Então já tem aqui no histórico, perceba que aqui do lado, né, à minha esquerda, eu tenho aqui o resumo das conversas que eu fiz com ele. Quando eu quero limpar, eu venho aqui, ó, clico aqui em cima no novo chat para poder estar dialogando outros assuntos. Então aqui são as coisas que eu dialoguei com ele nesse momento. Então já sabe do que eu estou falando. Então, é claro, aqui está uma citação direta da obra do Pedagogia do Oprimido. E aí, então, essa ação que eu acho que é complexa, porque, claro, né, hoje em dia a gente sabe que na internet o aluno também pode entrar no Google ali, fazer um Google, pegar um artigo, como eu já tive ações que os alunos pegaram falas minhas e nem citaram, né? E depois eu fui analisar lá. Então é complexa essa questão, né? Que entra na questão da ética, entra em várias questões que a gente tem que discutir com os nossos alunos. Mas o que eu quero mostrar é que na pós-graduação, por exemplo, quando você vai estar lendo um pré-projeto, pode ser feito por uma inteligência artificial. E aí? Tá? Então aqui é um passo, né? uma ação que eu estou mostrando, ele está aqui escrevendo, me dá a citação com página, com tudo, que o aluno poderia utilizar. Isso aí você pode dizer assim, Josias, isso aí o Google faz. O aluno vai lá e pega um artigo. Concordo. Aqui está a citação do Freire. Pode fazer um resumo final entre a teoria de Freire e a produção de vídeo feita por estudantes. Então também posso pedir isso para ele e ele pode me então fazer esse resumo. Isso o Google não faz. Se você botar essa palavra aqui no Google, de repente ele vai te dar, porque eu tenho vários artigos, né, que eu falo da produção de vídeo de Freire, né? Então eu e mais uns 4 colegas pesquisadores que falamos disso. Então não é um grupo muito grande que relaciona Paulo Freire com a produção de vídeo, né? Então esses dados ele está pegando do nosso grupo de pesquisa lá e desses outros professores que estão pesquisando também Freire e produção de vídeo, tá? Então só para a gente ter uma ideia dessa dimensão e dessas questões que a gente tem que pensar hoje com os nossos alunos.
Então a gente tem que ficar muito em cima, principalmente quem está orientando, né? Também faço orientação, porque de repente o aluno some e volta daqui a 2 meses com um artigo pronto, ou com um TCC pronto, né, que ele pode ter mandado alguém fazer também. Então não muda muito do que da realidade que já existia. Aqui fica mais fácil. E se eu pegar muitas dessas coisas aqui e colocar no antiplágio, eu não vou achar. Ah, mas tem pessoas que conseguem. Sim, mas se o aluno reescrever, isso que está aqui, não tem como você pegar o plágio dele, né? Então eu acho que na pós-graduação, o que a gente pode fazer enquanto pesquisadores, enquanto professores, é justamente discutir com os alunos, deixar ele trazer essas informações e a gente mostrar para ele o que é interessante e o que não é interessante, tá? E outra coisa para fechar, ele pode errar também. Será que ele erra? Eu vou botar o mesmo artigo que eu coloquei, uma pergunta que eu fiz há um tempo atrás e ele errou. Vamos ver se ele vai acertar ou se ele vai continuar errando. Aqui o resumo que ele fez, acho que geralmente ele faz bem direitinho, né? Mas vou fazer uma pergunta aqui, olha. Quem falou que se voltasse no tempo um professor e um médico, o professor saberia dar aula e o médico não? Perguntei para ele quem falou isso, né? Então a gente sabe, né? Isso aí é um livro bem interessante que vai falar sobre essa tecnologia, sobre essa questão que a tecnologia não avança nas escolas, né? Será que ele sabe de quem é essa frase? A primeira vez que eu botei ele errou. Vamos ver se vai acertar hoje ou se vai errar. Olha só, o que ele colocou. Essa afirmação é atribuída a Rubem Alves, um importante educador brasileiro e escritor, né? Aí ele vai para Rubem Alves e está errado. Essa frase não é do Rubem Alves, né? E ele está colocando aqui, então esse é o problema também do chat GPT. Ele pega, talvez por ter muitas informações, ele se perde. Isso aqui está totalmente equivocado. A teoria está certa, mas o nome está errado. Acho que você errou. Essa frase não é do Rubem Alves. Vamos ver o que ele vai falar. Então perceba que ele errou, né? Vamos ver se ele vai descobrir de quem é. Para quem não sabe, essa frase do Papert, tá? Viu? Pedi desculpas porque ele sabe que ele errou. Vamos ver agora se ele vai acertar, né? Então, esse até você, se for aluno, se você for usar o chat GPT na pós-graduação, cuidado com as citações dele, ele erra. Ele já criou uma frase minha que eu nunca falei. Ele já inventou um site que não é meu. Ele inventou frases em um livro que eu nunca escrevi, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, principalmente na pós-graduação, tá? Que aí é plágio mesmo, não tem nem como errar. Aqui, ó. Na verdade atribuída, ele errou de novo, né? Vou falar aqui, ó, agora eu vou corrigir ele. Você está errado. Essa frase não seria atribuída a Papert. Então perceba que aqui, ó, ele está bem enrolado, né? Eu vou parar aqui um pouco para poder dar essa aqui, né? Falei que ele está errado de novo, né? Ele errou 2 vezes, em 2. Peço desculpas pela minha resposta anterior e agradeço pela coisa. De fato, a frase. Aí perceba, né, que agora ele acertou, né? Pronto. Ok? Então, esse é o problema aí que a gente percebe na pós-graduação do chat GPT, tá? Ele erra citações, ele pega os dados, não sei de onde tirou o Rubem Alves, não sei se o Rubem Alves de repente comentou isso em algum texto, citou, né? Com certeza o Rubem Alves deve ter citado. O Papert só pegou o Rubem Alves como autor do texto e não a questão do Papert, né? Depois ele deu para outro teórico também. Então tome cuidado com isso, o chat erra, porque ele tem muitos dados e às vezes ele só pega uma parte da citação e vê que o autor do artigo, e não vê que uma citação dentro
daquele artigo, tá bom? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o segundo vídeo depois sobre justamente análise de dados, que eu acho bem complexo e bem interessante com o que o ChatGPT faz, tá bom?